Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e aqui nós falamos sobre os livros espíritas. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha, como vocês já viram aí no título, e eu vou trazer para vocês a resenha deste livro aqui de Camille Flammarion, que é Estela, da FEB Editora. Esse livro está numa edição nova, olha só, lindíssima, né, gente? Eu amei a capa desse livro. Bom, isso aqui é um romance, foi o primeiro livro de Camille Flammarion que eu li. Vocês já leram alguma coisa de Camille Flammarion? Me conta aqui. Bom, eu fiz várias marcações, olha, como vocês podem ver, tem muitas frases, muitas passagens interessantes. Foi o primeiro livro de Camille Flammarion que eu li, né? E eu quero ler um outro dele também que me chamou a atenção, que se chama Deus na Natureza. Vocês já leram? Conta aqui embaixo pra gente conversando sobre Camille Flammarion. Bom, a história desse livro se passa ali no século XIX. Naquela época, né, as mulheres não tinham muita voz ainda e elas eram criadas somente para encontrar um bom casamento, cuidarem da casa, cuidarem dos filhos. E é nessa fase da vida que nós vamos encontrar a nossa personagem principal, que é Estela, que estava ali perto de completar os seus 20 anos de idade. Estela cresceu e foi educada em um internato, né, de freiras. Então era a primeira vez dela em um baile, porque o livro começa em um baile, era a primeira vez de Estela conhecendo a sociedade, como a sociedade funcionava. E nesse baile se encontrava ali a alta sociedade. E a alta sociedade era feito ali de pessoas que tinham grandes fortunas, né? Que nem trabalhavam, eles viviam de seus rendimentos. Um ou outro tinha ali negócios, se arriscava em algum empreendimento, mas eles faziam isso sem precisar, porque se quisessem eles nem precisavam trabalhar. E como essa alta sociedade não trabalhava, vivia aí nesse ócio só de bailes e festas, jantares, as conversas que eles tinham também não eram conversas assim lá muito profundas, né? Eles conversavam sobre coisas do dia a dia, sobre coisas superficiais, por exemplo, a corrida do cavalo, sobre a vida de fulano, a vida de ciclano, sobre o próximo jantar, sobre visitar não sei quem. Só às vezes conversavam ali sobre a economia, mas não era assim, assuntos profundos não. Era nesse baile também onde os homens encontravam suas noivas e logo um duque ficou de olho em Estela. Na verdade, a Estela foi a sensação ali daquele baile, né? Ela teve ali vários pretendentes que foram conversar com ela, mas o que chamou a atenção dela foi um duque. Esse duque ficou de olho em Estela e, na verdade, ele estava de olho na fortuna de Estela, porque o homem que se casasse com Estela, além de levar a noiva, também levaria uma grande fortuna para casa, porque a Estela era órfã de pais, foi criada pelos seus tios, os condes de... Gente, eu não sei falar isso. Noirmoutiers. Ai, meu Deus, não sei falar isso não. Noirmoutiers. Gente, eu não sei falar o nome da família dela. Noirmoutier, não sei. E o seu tio, né, estava ali com uma grande fortuna que Estela herdaria. Então, o conde ficou interessado na fortuna de Estela, na verdade, porque ele era viciado em jogos e estava ali com umas dívidas e já ficou de olho naquela bolada onde ele poderia pagar as dívidas e jogar ainda mais. Já Estela, ela ficou encantada com o duque. Ela ficou observando ali como ele agia, como ele era, como ele conversava. Ela achava maravilhosa a forma como ele sustentava as conversas e como ele parecia saber de tudo, porque ele conversava sobre economia, sobre a próxima corrida de cavalo, sobre teatro, sobre pintura. Então Estela ficou maravilhada com esse conhecimento que ele demonstrou. E era tudo assim muito novo para Estela, né? Uma nova vida. Como Estela cresceu aí num internato de freiras, ela era muito religiosa. Flammarion conta aqui pra gente um pouco de como funcionava o dia a dia ali nesse convento, né, nesse internato. Ele fala assim, que a Estela e suas amigas, ouviam sermões, né, que mantinham o espírito na fé e confirmavam todos os ensinamentos ministrados antes da primeira comunhão. Assim, aprendem que Jesus Cristo morreu na cruz para a remissão de nossos pecados,
que ressuscitou para a glorificação nossa, que está no céu, sentado à direita de Deus Pai, que o bem-aventurado corpo da Virgem Maria foi transportado pelos anjos no dia da Assunção, que existem anjos no céu e na terra, que os santos estão nos paraísos, que nossas almas salvas por Jesus Cristo devem, após a morte, ir ao purgatório, cujas chamas lustrais as purificarão das derradeiras manchas, a menos que pecados imperdoáveis as precipitem no inferno por toda a eternidade, que no fim do mundo os corpos ressuscitados, dignos do céu pela pureza angelical de suas almas, viverão sempiternamente na glória do paraíso. Estela vivera assim pensara, até sair do convento ao completar as 18 primaveras. Era correta e pura em seus sentimentos e acreditava em tudo quanto lhe haviam ensinado. A ideia de uma dúvida nunca germinara em seu espírito. Vivia e pensava seriamente, sem o temperamento e educação das jovens fim de século. Estava convicta de que os ensinamentos da religião tinham base tão sólida quanto os da ciência, de que o catecismo possuía a exatidão do tratado de aritmética, de geografia ou de cosmografia. Em seu candor, não duvidava de ensinamento algum. Muito aristocrática nos gostos, deixou-se facilmente deslizar pelos mundanismos, no prazer de brilhar em meio à elegância. Não podia compreender os homens sem que acompanhassem as modas mais recentes, sem que tivessem a palestra espirituosa, sem que se comprimissem em torno dela, dando-lhe nas conversações e em primeira mão a última nota social digna de registro. Estela era a mais formosa e mais mundana, mal preparada para isso, aliás. Nenhuma arte a fascinara. A literatura, de certo modo, a seduzia. Aprendera com grande facilidade vários idiomas estrangeiros, nos quais lia e falava com a mesma facilidade do francês. Quanto às ciências, não se detivera, e tal qual a maioria dos habitantes da terra, sempre vivera sem se interrogar sobre o terreno em que pisava. Essa ignorância normal lhe bastava, e suas convicções religiosas satisfaziam de modo completo aos devaneios que, por vezes, a elevavam acima das mundanices habituais de seu viver. Então, como a gente está vendo aqui, né? Estela foi criada aí nesse internato, ela era bem religiosa, acreditava fielmente no que a religião pregava, que é essa ideia de céu e inferno, e ela não questionava, né? Ela não pensava muito sobre ciência, sobre de onde veio, aonde ela está pisando. Estela estava preocupada com outras coisas, né? Aqui vai falar pra gente também que Estela orava todas as noites. E a primeira vez que ela esqueceu de fazer a oração foi no dia desse baile que ela foi, que foi o primeiro baile que ela foi na vida, né, gente? Então ela estava ali deslumbrada com aquele mundo novo para ela. Depois desse baile tem outras festas e jantares, né? E o Duque e Estela vão se aproximando. Para a maioria das pessoas, né, para todo mundo que estava participando dessa festa, Estela e o Duque já eram praticamente noivos, né? Inclusive as famílias deles já começavam a se aproximar também, e todos tinham certeza de que logo o Duque ia pedir a mão da Estela, né? E Camille Flammarion descreve o casal assim, olha só, vou ler para vocês. Estela e o Duque, amiudadamente, se encontravam nas reuniões mundanas e a crônica anunciava já uma próxima união matrimonial. E teria sido difícil achar dois seres mais bem talhados para uma vida comum de mundanismo e esplendor. Portador de soberbo nome, o Duque tinha seu brasão a redourar. Herdeira de enorme fortuna, Estela estava, pela educação, preparada para ser uma deliciosa duquesinha. Ambas as famílias acariciavam tal projeto e cada uma procurava aproximar docemente os jovens um para o outro. Desse modo, eram as famílias as autoras do casamento, mas eles julgavam seguir os impulsos pessoais. Amavam-se um pouco por parte de Estela, nada por parte do Duque. A gente pode ver aqui o relacionamento que tinha esses dois, né? Eles combinavam ali de certa forma, por serem mundanos e gostarem daquela vida, mas não tinha ali um amor entre eles, né? Nesse livro aqui também fala que acontecia com Estela alguns episódios envolvendo fenômenos elétricos. Vou ler para vocês essa parte, olha só.
Certa noite de inverno, depois de um belo dia de geada seca e pleno sol, Estela, ao despentear-se para alisar sua linda e luxuriante cabeleira, ouviu ligeiras crepitações semelhantes ao ruído que faz a neve fina e dura lançada pelo vento contra a vidraça, e sentiu ao mesmo tempo seus cabelos eriçarem-se até a raiz. Foi no internato, aproximadamente às suas 14 primaveras, que fizera essa primeira observação. Depois dessa ocasião, o fenômeno se renovava com frequência. Várias vezes sua cabeleira se mostrava rebelde a toda tentativa de penteado e se embaraçava obstinadamente com perda de total flexibilidade. Certa vez, a camisa de dormir de fina batista instantaneamente se lhe colara ao longo das costas com uma aderência extraordinária, e tentando desprendê-la, sentira picadas na carne, ouvira crepitações e vira pequenas faíscas aqui e ali. Divertia-se então passando rapidamente as mãos ao longo da leve peça de vestuário sobre o corpo e fazia brotar clarões muito vivos, semelhante a clarões fosforescentes. Essas mesmas crepitações e essas faíscas se produziam sacudindo uma saia de lã cor-de-rosa que acabara de tirar. Voluntariamente rodeava-se de chamas, chegara a observar luzes espontâneas em sua carne, e por vezes eflúvios luminosos escapavam de seus dedos. Algumas vezes também os lençóis aderiam ao outro e quando separava deixavam ver pequenas fagulhas. Interessante, né, gente? Esse episódio acontecia bastante com Estela, que vai narrar aqui no livro, né? E a Estela, ela pensava um pouco sobre esse fenômeno, mas não muito, né? Quando ela contava isso para alguém, as pessoas riam dela, né? Ela contou isso para sua tia e ela só riu. Ela contou isso para o seu tio, no primeiro momento ele achou que era imaginação, mas ele ficou meio assim, pensando sobre esse fenômeno. E Estela, gente, ela começou a se sentir um pouco diferente das outras pessoas, né? Ela começou a ver também que o Duque, ele não sabia de tudo. Às vezes, quando ela falava de algo mais científico, ele não sabia responder às suas questões. E aí ela fez um questionamento muito interessante sobre isso, né? Ela falava assim: esses homens do mundo seriam então desprovidos de toda a instrução real? Viveriam então toda a vida sem nada saber, sem nada aprender? E ela passava também algumas vezes na biblioteca do tio dela, né? E ela pegava ali um livro ou outro, né? Às vezes nenhum chamava atenção, ela ficava ali só folheando. E aí um dia na biblioteca, fuxicando os livros, sem esperar nada, ela encontrou um livro que chamou muita atenção dela. O livro se chamava O Domínio do Desconhecido. Não tinha nome do autor, apenas quando ela ia ali no prefácio, ela via que estava assinado anonimamente por um solitário. E aí, a primeira página do livro começava assim, olha, por essa frase: o que é conhecido pelo homem pode ser representado por uma ilha minúscula em redor da qual se estende até o infinito, um oceano sem limites. Esse infinito é o que nos falta conhecer. E ela achou muito interessante esse começo, né? Porque ela andava pensando sobre aquilo ultimamente, né? Principalmente depois daquele fenômeno que aconteceu com ela novamente. E ela folheou esse livro, e o livro falava sobre os seguintes temas, né? Que eles colocaram aqui um pouquinho do sumário do livro, olha só: a vida e a morte, o diabo e os demônios, a bruxaria do Sabbath, processo de bruxaria, o oculto, o magnetismo, os sensitivos, a aurora boreal e a agulha imantada, as aparições, os pressentimentos, os sonhos, que é o tempo, o céu, o além, as aspirações, o corpo astral e muitos outros. Mas o capítulo que chamou a atenção aí de Estela foi esse capítulo que se chamava Eletricidade Humana. Ela começou a ler esse livro, gente, e tudo mudou para Estela depois que ela começou a ler esse livro. Um novo mundo se abriu para ela. Olha só o que ela encontrou nesse livro. Naquele livro encontraram um fundo substancial, uma realidade de ordem superior, a própria natureza com seus imensos problemas. O autor estudava o ser humano, o corpo, a alma, as forças, o espaço, o tempo, o universo.
As páginas sobre as radiações invisíveis, as vibrações e as ações à distância intrigaram-no ao mais alto grau. Então Stella começa a ler esse livro e assim, ela gosta muito, ela devora o livro. E quando o tio dela, né, vê que ela tá lendo aquele livro, no começo ele a repreende, mas depois ele acha bom, né, ela ter se interessado por aquilo. E eles começam a conversar sobre o assunto do livro, porque o tio da Stella também era um grande fã daquele autor, então ele tinha vários livros dele e gostou, né, da sobrinha ter se interessado, porque eles ficavam conversando ali sobre o assunto. E um novo mundo se abriu para Stella, né? Ela começou a conhecer fenômenos, ela começou a conhecer a ciência. Eu vou ler um outro trechinho aqui de uma página para vocês verem isso. Olha só como, né, gente, o poder de um livro, como um livro consegue mudar uma pessoa. Olha só, esse livro sobre o domínio do desconhecido, as palestras que tivera com o tio a propósito das questões relacionadas com o assunto, trabalharam tanto o espírito da nossa jovem pensadora que 8 dias depois sentia outra personalidade. E nesta, a prova de que sua vida, tornando-se intelectual, lhe proporcionava satisfações inesperadas e esquisitas. Ao mesmo tempo, o problema da eletricidade humana parecia associar vagamente sua própria pessoa à alma do autor de tão curiosa obra. Stella penetrou nos domínios da ciência por um caminho indireto. Sua curiosidade, assim despertada, quase por acaso, por fenômenos estranhos e pouco estudados até então, não devia extinguir-se mais. Interessava-se por tudo, queria tudo aprender, tudo saber. As coisas da vida mundana, as conversações de salão, os bailes, os jantares, o teatro, tornaram-se sem brilho aos seus olhos e perderam todo o atrativo. E Stella, gente, também, como ela era religiosa, ela começou a comparar o que dizia os livros do Solitário e o que dizia a religião sobre criação de mundo. Olha só, ela chegou até a fazer um quadro onde ela dividiu aí a ciência da religião e começou a comparar. Mas aí você imagina, né, gente, que é todo um mundo que Stella acreditava que estava ali desabando, porque a religião que ela acreditava tinha ali contradições, né, com essa nova ciência que ela estava encontrando. Então, é como se toda a crença que ela, aí nos seus 18 anos, acreditava, tudo que ela acreditava, não fosse verdade, né, era mentira. Como assim? E aí ela começou a questionar coisas que eram inquestionáveis para ela. Então, Stella, aos pouquinhos, também ela começou a ficar muito mal, a se definhar, né? Tem uma frase aqui interessante na página 67 sobre isso, olha só. Julgou a perceber-se de que sua fé vacilava, e embora sentindo o desejo de avançar no saber, lastimava ter começado. É isso, né, gente? O caminho do conhecimento, e depois do conhecimento vem o autoconhecimento, é assim, é duro, né, gente? Não é fácil, é dolorido mesmo. Bom, e como Stella foi passando por essa mudança, ela foi mudando, ela foi percebendo como as conversas daquela sociedade eram conversas rasas, superficiais, né? As pessoas não se interessavam por saber de onde elas vinham, o que tinham ali sobre elas, né? Sobre o infinito, sobre o universo, elas só queriam saber sobre as coisas do dia a dia, né? Então, ainda mais com as mulheres, gente, porque naquela época a mulher, ela era tida como uma pessoa assim que não conversava sobre essas coisas. Mulher não podia saber de ciência. Mulher naquela época mal pegava no livro, né? Inclusive vai ter algumas falas aqui nesse livro que é assim, meio igual eu falei agora, mas entendam que é a época, né? Naquela época, mulheres achavam que mulher não gostava de ler, não gostava de estudar, não era inteligente. E se era, os homens achavam estranho, né? Uma mulher conversando sobre ciência, que coisa estranha. E Stella, então, começava a se sentir mal, né? Por essa questão da crença que eu comentei com vocês. E também porque ela não encontrava ali naquela sociedade pessoas que pensassem como ela. E por causa disso também, ela começou a ver o Duque, né? Que estava interessado nela de outra forma. Ela viu como ele era raso, né? Como ele não sabia sobre ciência, como ele não sabia responder às suas questões sobre ciência, mas para todo mundo, para a sociedade, o casamento dos dois já era certo, né? Inclusive, para esse Duque também, o casamento já era certo, apesar da Stella não ter dado a resposta de que ela iria, sim,
se casar com ele. Stella também fica curiosa para saber sobre o autor desse livro, conhecido, né, como O Solitário, mas ninguém sabe muita coisa sobre ele, só sabe ali que ele gosta muito de ciência, ele vive isolado num lugar e ele não é muito social, então ele não vai a festas nem nada disso. E aí, um momento aqui da história, Stella e sua família vão viajar para as montanhas para descansar um pouco ali da cidade. E a Stella, chegando lá, faz visitas aos arredores, né? E ela fica sabendo, em dado momento, que o Solitário mora ali perto. Então, Stella logo pede para fazer uma visita ao Solitário. E os seus parentes que moravam lá nessa montanha, não lembro se é parente ou se é só amigo, mas as pessoas que moravam lá na montanha falou assim que era melhor Stella não ir não, porque ele era estranho, ele ficava com roupas estranhas, ele não ligava para a sociedade, ele era antissocial. Mas Stella quis ir mesmo assim. E o tio dela também gostaria de conhecer o Solitário, né? Porque ele também era um fã aí do autor. E, gente, eu vou contar pra vocês a história somente até aqui, porque eu acho que se eu contar mais, né, eu vou estragar a surpresa de vocês aí. Então eu vou deixar vocês lerem o livro pra ver esse encontro aí da Stella e do tio dela com o Solitário. Eu gostei bastante do livro, né? Como eu falei pra vocês, tem essas falas que a gente tem que entender que a fala da época, né, a cabeça das pessoas da época, normal, né, igual a gente vê aí, né, em série, em outros livros, é realmente um clássico aí do espiritismo, me lembrou muito, né, os livros de literatura clássica, que eu gosto muito. Essa história se passa ao mesmo tempo de Victor Hugo, então eles citam aqui Victor Hugo, citam Balzac, né, um pouquinho, não é muito que cita não, tá, gente? Eu gostei bastante. É lindo, gente, como o Solitário descreve o céu, como descreve a natureza. Quando a gente termina de ler esse livro, a gente tem até vontade de conhecer mais sobre o céu também, né? Sobre astronomia. A gente começa a olhar o céu de forma diferente, porque realmente o céu é muito interessante e a gente nem imagina o quanto, né? Então a gente fica querendo aprender mais sobre o céu, sobre os astros, sobre o planeta, o universo. E o Solitário, ele também traz reflexões sobre ciência e religião. E como vocês podem ver, eu marquei bastante o livro e eu quero ler alguns desses trechos aqui para vocês verem, gente, que lindo. Olha só, gente, eu achei maravilhosa essa frase aqui, olha só. O êxito não depende muitas vezes do auditório. Fala se não é, gente, fala se não é verdade. Porque às vezes você apresenta ali uma coisa ruim, mas se o auditório aplaudir, parabéns, arrasou. Aí outra frase que eu marquei aqui também, eu pus aqui, gente, eu tô olhando ali porque tá marcada as páginas que eu quero ler, porque não dá pra eu ler todas, né, são muitas. Aí eu marquei aqui uma frase: o que sabemos é bem pouca coisa, o que nós ignoramos é imenso. Porque a moral de um povo depende muito da qualidade do que lê. Às vezes, uma só palavra ensina mais do que um longo discurso. Como podiam tantos seres inteligentes viver sem exercitar a inteligência, sem nada aprender, sem outra leitura que a de frivolidade, sem biblioteca? Como, gente? Como as pessoas vivem sem biblioteca, sem livro? Olha essa, gente. Eis porque o pensador é um solitário. Quanto mais se eleva, mais se insula. Não encontra facilmente um espírito preparado para compreendê-lo, e com frequência os que o ouvem só contam dele extravagâncias, porque não falam a sua linguagem. O estudo do céu me dá de Deus uma ideia mais elevada e mais sublime do que poderiam fazê-lo todas as definições humanas. O infinito prova Deus. Para mim, porém, o espetáculo da natureza demonstra a existência de um espírito dirigente. Não existe o acaso. Todo fenômeno é o efeito de uma causa. A imensidão do céu, o número incalculável de sóis e de sistemas, testemunha uma grandeza ante a qual o homem não é mais do que um átomo. A justiça existe na mecânica celeste. Nela, erro algum é possível. Essa daqui, gente. A ignorância, a indiferença, a toleima da humanidade. Que risível raça! Em que pensam todos esses seres? Em nada, ou quase nada. Há verdades superiores à terra, há sentimentos superiores à vida. O amor vitorioso da morte se perpetua nas existências sucessivas e continua a brilhar além da terra numa luz inextinguível. A vida terrestre passa qual sombra. À medida que o saber aumenta sobre o nosso planeta, a religião se esclarecerá e desenvolverá.
Ai, gente, eu poderia ler todos aqui pra vocês, porque assim, eu simplesmente amei esses quotes, né, essas frases que tem nesse livro. Bom, a resenha de hoje vai ficando por aqui. Faltou muita coisa, gente. Eu acho que eu contei pra vocês mais ou menos até que assim, ó, por aqui, não sei. Então, olha só o quanto de história ainda tem pra rolar, né? Falta muita coisa aqui. Eu não vou contar mais porque eu não quero estragar a surpresa pra vocês de conhecer a história como eu conheci sem saber mais do que eu contei pra vocês, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Nós vamos ficando por aqui. Se você não deixou seu like, deixa o seu like aí. Eu não sei se eu falei isso nesse vídeo, agora eu já não lembro mais. Me contem se vocês já leram Camille Flammarion. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!